E aí, galera, mais um exercício para resolvermos. Esse é o exercício da página 17 do Halliday, oitava edição. O exercício número 13, ele é duas bolinhas, então exercício médio. Vamos dar uma lida nele primeiro. Na figura 21, 26A, as partículas 1 e 2 têm uma carga de 20 microcoulomb cada uma e estão separadas por uma distância de 1,5 metros. Qual o módulo da força eletrostática que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1? Essa é a letra A. Na figura 21, 26B, a partícula 3, com uma carga de 20 microcoulomb, é posicionada de modo a completar um triângulo equilátero. Letra B. Qual é o módulo da força eletrostática a que a partícula 1 é submetida devido à presença das partículas 2 e 3? Bom, primeiramente, olhando aqui a figura. A partícula 1 e a partícula 2 estão separadas por uma distância d, e fazendo o diagrama de corpo livre, pode considerar que a partícula 2 está na origem do eixo, e a partícula 1 está a uma distância d na direção y acima. Então, a força, como elas são iguais, o que vai acontecer? Ele quer saber a força que a partícula 2 exerce sobre a 1. Então, a força que a partícula 2 vai exercer sobre a partícula 1. O módulo da força, o vetor força, ele vai ser para cima. Só que como ele quer o módulo, a gente vai utilizar, sem utilizar vetor, apenas o módulo dela. Então, analisando aqui, a carga 1 é igual a carga 2, que é igual a 20 microcoulomb. A distância entre eles é 1,5 metros, 1,50 metros. A constante eletrostática, constante de Coulomb, é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, que equivale a 8,99 vezes 10 na 9 Newton vezes metro sobre Coulomb ao quadrado. A lei de Coulomb diz que a força é igual a uma constante K, a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Jogando esses valores aqui, vai ficar força é igual a 8,99 vezes 10 na 9, vezes 20 vezes 10 na menos 6 ao quadrado. Por que ao quadrado? Como pode ver na equação, é Q1 vezes Q2. Como elas são iguais, é só elevar ao quadrado. Dividido por D ao quadrado, que é 1,550 ao quadrado. Então, a força que a partícula 2 exerce sobre a 1 vai ser 1,59,8 newtons. No Halliday, a resposta está 1,6. Faz uma aproximação ali. Beleza, essa é a resposta da letra A. Agora vamos resolver o exercício B, onde é colocado uma partícula 3 formando um triângulo equilátero com a partícula 1 e 2, como vocês podem ver aqui na figura 21, 26B. Primeiramente, vamos desenhar esse triângulo. Qual que são as características do triângulo equilátero? Todos os lados são iguais, então todos os lados têm a distância d. E o que mais? O ângulo entre essas cargas, né, que aqui embaixo é a carga 2, aqui é a carga 3 e aqui é a carga 1, o ângulo que faz entre eles é de 60 graus todos. Então, como no exercício anterior, como que a gente fez, utilizando a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, o módulo dela a gente encontrou, que é 1,60 newtons. Só que a gente precisa achar o vetor dela. O vetor dela é fácil. O vetor dela
como vocês podem ver, ela está tendo uma repulsão, então o vetor dela é na direção J positivo. Então vai ser 1,60 J newtons. Essa é fácil. Agora, a força que a partícula 3 exerce sobre a partícula 1 é necessário analisar. Como vocês podem ver, o ângulo que a partícula 3 faz pela partícula 1 não é 60. 60 é o ângulo que faz a partícula total, né? Que faz com que tenha um triângulo equilátero. O ângulo que faz entre a partícula 3 e 1 é 30 graus. Então, fazendo a decomposição desse vetor, a força que a partícula 3 exerce sobre a 1 vai ser K, constante eletrostática, vezes Q1 vezes Q3 sobre a distância ao quadrado vezes cosseno. Por que cosseno? Cosseno de 30. Por que cosseno? Como nós podemos analisar aqui, quando você decompõe o vetor na direção você quer na direção x, por exemplo, aqui embaixo será o seu cateto adjacente. Cateto adjacente, fazendo a regra do triângulo retângulo, o cateto adjacente é cosseno de 30. Qual direção? Vai ser negativo, por quê? Quando você decompõe, o vetor vai ter na direção negativa do eixo, no sentido I. Agora, o outro vai ser mais, porque quando você decompor esse vetor na direção J, vai ser positivo do eixo. Então vai ser K vezes Q1 vezes Q3 sobre D ao quadrado seno de 30. Por que seno? Porque se decompormos, aqui vai ser o vetor. Esse vetor é o mesmo que eu pegar e traçar aqui metade do triângulo equilátero do outro lado. Então, aqui é o cateto oposto, então por isso utiliza seno. Resolvendo aqui, substituindo todos os valores que foi mencionado no exercício anterior, o resultado disso foi menos 1,39 na direção I, mais 0,80 na direção J, newtons. Tudo bem, esse aqui é o efeito que a partícula 3 faz sobre a partícula 1. Mas o que ele quer saber é a força total, que isso é o módulo da força que a partícula 3 e 2 faz sobre a partícula 1. Então, vai ser a força total é igual a F12, que é a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, F13, somando isso aqui mais isso aqui, a força exercida vai ser menos 1,39 na direção I, mais 2,40 na direção J. Então, o módulo dessa força será 2,77. E é isso, pessoal. Peço desculpa se vocês não entenderem alguma coisa, porque a gente está em fase de testes ainda. Com o tempo a gente vai melhorar isso. Obrigado.